Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no livro do Gênesis, primeiro livro das Sagradas Escrituras, Gênesis capítulo de número 26. Louvado seja Deus. Gênesis 26, nós vamos ler inicialmente do versículo 1 ao verso 6 e depois do 12 ao 25. Gênesis capítulo 26, versículo 1, diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo de número 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços d'água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Os irmãos que são membros aqui conosco, né, ou mesmo que você não seja membro, mas se você frequenta regularmente os nossos cultos já há algum tempo, é muito possível que você já tenha lembrado que o pastor, né, não faz tanto tempo, já trouxe uma mensagem em cima aqui deste mesmo texto, né? Eu não sei precisar exatamente quanto tempo faz, mas não faz tanto tempo, né, que o Senhor me deu uma palavra fundamentada aqui em Gênesis capítulo 26. Mas hoje pela manhã, quando eu buscava a Deus para que pudesse trazer uma mensagem da parte do Senhor, uma palavra da parte do Senhor ao coração dos irmãos, mais uma vez me veio à mente
mais uma vez me veio ao coração este texto de Gênesis capítulo 26, e eu creio que Deus tem algo novo para nós, amém, igreja? Algo novo para nós, ainda que seja um texto muito conhecido, ainda que de repente não faça tanto tempo que nós já pregamos sobre este texto, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia, a palavra do Senhor se renova a cada manhã, né? O Senhor traz revelações a cada mensagem, e isto vem da parte de Deus para a nossa edificação, amém, irmãos? Deus sabe aquilo que a igreja precisa, aquilo que nós precisamos ouvir e receber. E quando o Senhor trouxe esse texto ao meu coração, o Senhor me deu também, né, me veio à mente, me veio ao coração, um tema para a mensagem deste dia, e o tema da nossa mensagem é: direção e trabalho, a chave da vitória, amém, igreja? Direção e trabalho, a chave da vitória, a chave do sucesso, daquilo que nós empreendemos, daquilo que nós desejamos realizar, daquilo que nós desejamos fazer. É bem verdade, irmãos, né, que nós poderíamos acrescentar a este tema, né, de repente, outros elementos, não apenas a direção e o trabalho, né, nós poderíamos falar também a respeito de foco, né, nós poderíamos falar a respeito de persistência, né, mas eu penso que foco e persistência vão estar dentro daquilo que o Senhor vai falar conosco dentro deste tema, direção e trabalho. E por que, irmãos, direção e trabalho, e por que exatamente nesta ordem, né? Primeiro a direção e depois o trabalho. Porque todo trabalho, irmãos, sem direção é um desperdício, né, de tempo, é um desperdício de energias, é um desperdício de recursos. Todo trabalho tem que ter uma direção, né, para que nós sejamos bem-sucedidos naquilo que nós vamos fazer, né, porque senão nós vamos, de repente, perceber, né, depois que iniciamos um trabalho, seja ele qual for, né, seja ele qual for o projeto, que não era bem aquilo, que não era daquela forma, que não era daquela maneira. A essas alturas já se passou algum tempo, né? E tempo nós sabemos que é coisa que não se recupera, amém, igreja? Tempo não se recupera, um segundo que passou é um segundo que não volta mais, né? Um minuto que passou é um minuto que não volta mais, uma hora que passou é uma hora que não volta mais, um dia que passou é um dia que não volta mais, e portanto, irmãos, nós gastarmos a nossa vida, e nós gastarmos o nosso tempo, que é tão curto aqui em cima desta terra, né? Fazendo coisas que não nos realiza, fazendo coisas que não esteja realmente dentro de uma direção, é aquilo que eu chamo de desperdício, né? Você desperdiça seu tempo, você desperdiça energias, né? Porque tudo que você vai fazer, você tem que impor energia para você fazer, né? Você desperdiça recursos, porque, a bem da verdade, tudo o que se vai fazer exige recursos. Então é importante, antes de qualquer coisa, que nós tenhamos direção, né? E quando eu estou falando aqui de direção, irmãos, estou falando para homens e mulheres de Deus, logo nós entendemos a direção que vem de Deus, né? Não é aquela direção que você dá para a tua vida, né? Não é aquela direção que você dá para o teu caminho, segundo os teus pensamentos, segundo a tua vontade, não é esse tipo de direção, né? A direção que nós estamos tratando, que o Espírito do Senhor está falando conosco, é a direção que vem de Deus, né? Não é aquela direção que você dá para a tua vida, né, para algum negócio, para algum projeto, baseado em cima de um palpite que alguém deu sobre a tua vida. Não é disso que nós estamos tratando. Nós falamos da direção de Deus. Então, é importante que nós tenhamos uma direção, né, que vem da parte de Deus para a nossa vida, e que depois nos empenhemos, então, ao trabalho, né, dentro daquela direção. Mas eu quero vir para o texto, irmãos, né? Me gostaria que quem estiver na projeção me ajude. O primeiro versículo que nós lemos aqui, do capítulo 26, né? O primeiro versículo vai nos fazer saber, né, que havia fome na terra, né? Havia fome na terra, ou seja, a terra estava passando por fome naquele tempo. Diz aí o texto, e havia fome na terra.
além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Queridos irmãos, o instinto de sobrevivência de todo ser vivo, né, de todo animal, e aqui nós incluímos o homem também, né, o instinto de sobrevivência faz com que, diante de uma situação de necessidade, de dificuldade, às vezes de risco de vida, de perseguição, né, o nosso instinto de sobrevivência nos leva a procurar uma solução, procurar um refúgio, procurar uma fuga, procurar um lugar onde nós possamos resolver e fugir daquela situação penosa. Nós temos observado nesses últimos tempos agora, não sei se já está de todo resolvido ou não, aquela grande queimada ali no Pantanal, onde centenas de animais, de bichos, talvez milhares, correndo em fuga, para escapar do fogo, para buscar um lugar de segurança, um lugar de refúgio. É o instinto de sobrevivência, de todo ser vivo. E não só isso, mas em outras situações, de repente de seca, de fome, nós vemos animais e pessoas migrando de um lado para o outro, para buscar a solução daquele problema, para garantir a sua sobrevivência. E a palavra de Deus está nos dizendo aqui neste primeiro versículo que naqueles dias havia fome sobre a terra, e por isso a palavra de Deus diz que Isaque, filho de Abraão, neste tempo aqui já era morto, Isaque vai às terras dos filisteus, vai a Gerar, que era governada por Abimeleque. Mas é interessante, irmãos, que quando a palavra de Deus nos diz que quando Isaque chega ali em Gerar, o Senhor fala com ele, versículo de número 2. E o que diz o Senhor então a Isaque? Diz ali o texto: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Amém, irmãos? Não desças ao Egito. É muito interessante quando nós refletimos sobre este versículo, porque nos faz entender que apesar da fome que estava em toda aquela terra, em toda aquela região, no Egito havia suprimento, no Egito havia provisão, no Egito havia comida, porque se não existisse provisão no Egito, seria desnecessário o Senhor dizer para Isaque para que ele não descesse ao Egito. Então, muito possivelmente, e nós vemos isso em outras oportunidades, quando a fome se abatia sobre a terra, o Egito ele tinha provisão, o Egito ele tinha suprimento para as necessidades do povo, e era comum, por ocasião de alguma crise, de algum problema, de alguma necessidade, especialmente em relação à escassez de alimento, que as pessoas descessem ao Egito. No entanto, o Senhor ele é positivo em relação aqui a esta questão com Isaque, e o Senhor diz para ele: não desças ao Egito. Irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos que o Egito ele é um símbolo do sistema mundano, é um símbolo do sistema governado por Satanás. O Egito ele simboliza o mundo, Faraó simboliza Satanás, aquele que dirige, aquele que realmente está no controle aqui desta terra, porquanto o homem deu ao maligno este poder, esta autoridade para que ele reinasse aqui. E nós percebemos também, queridos irmãos, que o mundo ele vai ter sempre alguma coisa para nos oferecer, especialmente na hora das crises, na hora dos problemas, na hora das necessidades. Eu escrevi aqui o seguinte: o Egito é símbolo do mundo governado por Satanás. A palavra de Deus, quando disse a Isaque: não desça ao Egito, está falando para mim e para você: não desça
aos padrões deste mundo, não desça aos padrões mundanos, não importa qual seja a tua crise, não importa qual seja o teu problema, não importa qual seja a tua dificuldade, não importa qual seja a oferta que o mundo venha fazer para você, meu querido irmão e irmã, em nome de Jesus, não desça aos padrões mundanos. Tem pessoas que por conta dos problemas, das dificuldades, das aflições, das angústias pelas quais estão passando, acabam cedendo à tentação de descerem ao Egito, de fazerem exatamente aquilo que um homem que não conhece a Deus, um homem que não tem o temor de Deus, que não tem a direção de Deus faz. Tem pessoas às vezes, nas muitas crises que pode existir na vida de um ser humano, tentando encontrar solução, quem sabe de repente para o seu casamento, dentro de um padrão mundano, dentro de um padrão que não é o padrão da palavra de Deus, às vezes querendo encontrar a solução para um problema familiar, às vezes querendo encontrar solução para a sua saúde, a pessoa está enferma e de repente recebe uma orientação, recebe um palpite da parte de alguém, por que você não faz assim, por que você não faz assado, por que você não vai em tal lugar, por que você não procura tal pessoa? Meu querido irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha isso dentro do teu coração, não importa qual seja a situação, a circunstância que eu e você venhamos a passar, não venhamos a descer aos padrões dos homens deste mundo, das pessoas que não conhecem a Deus. Está passando por uma dificuldade financeira, está passando por um problema financeiro, mantenha a direção de Deus para a tua vida, mantenha o padrão de Deus para a tua vida. Pastor, mas isso todo mundo faz, mas você não é todo mundo, todo mundo faz, mas você não pertence a todo mundo, por isso eu e você já fomos chamados para fora do sistema. Se fosse para eu e você termos a solução para os problemas que nos afligem em qualquer área da nossa vida, seja no casamento, seja na família, seja na saúde, seja na vida material, seja na vida financeira, emocional, seja lá em que área for, se for para nós termos a solução para os problemas da nossa vida, a maneira como as pessoas que não conhecem Jesus têm, nós não precisaríamos estar aqui, nós poderíamos estar lá no mundo e agirmos conforme o mundo e estaria tudo bem. Mas se eu e você já fomos chamados para sermos diferentes. Por isso, meu querido irmão e irmã, em nome de Jesus, Isaac estava aqui num tempo de grande necessidade, de grande angústia, de grande aflição. Ele e Rebeca, sua esposa, mas a palavra do Senhor foi clara com ele: não desças ao Egito. Amém? Guarde isso dentro do teu coração. Não desças ao Egito. O que é que o Senhor diz para Isaac? O Senhor diz para ele: caminhe, permaneça nesta terra e caminhe pela terra que eu te direi. Ou seja, ande na minha direção. Ande na minha direção. Mas existe fome, existe seca, não se pode plantar. Porque não se pode plantar, não se produz, porque não se produz, não tem alimento. Ande na minha presença, ande na minha direção. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus vai fazer-nos saber que Deus tem promessas para nós. Versículos 3 e 4, vamos ver o que diz o texto. Está aqui, peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Segura por enquanto este verso, volta. Você percebe, irmãos, o que diz a palavra de Deus? O Senhor diz a Isaac: Isaac, você permaneça nesta terra. Senhor, mas aqui tem fome. Senhor, mas não tem chovido para que nós possamos plantar. Senhor, se nós não plantarmos, nós não vamos produzir, e se nós não produzirmos, nós vamos perecer. Meu querido irmão e irmã, quem falou para você que Deus precisa da chuva para fazer brotar a erva? Pastor, mas aí o senhor está exagerando. Eu estaria exagerando se nós estivéssemos falando e raciocinando naturalmente como homem,
como ser humano, porque nós entendemos e nós somos racionais. E nós sabemos que se nós plantarmos, né, e houver a falta de chuva, né, não tiver como irrigar aquela semente, humanamente falando, naturalmente falando, aquela semente não vai germinar e não vai crescer. Né? Isso está dentro do raciocínio lógico, o que não está errado. Mas nós não estamos falando aqui de alguém que age segundo um raciocínio lógico, nós estamos falando de um Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos. E operando eu, disse ele, quem impedirá? Amém, igreja? Então, se Deus está no controle, meu querido irmão e irmã, né, nós não temos que nos preocupar o que é que está acontecendo. O cuidado nosso, a preocupação nossa tem que estar em andar na direção de Deus. Na direção. Deus deu essa direção, é assim que nós temos que fazer. Né? Para mim e para você, né, nós, racionalmente falando, para nós 2 e 2 é 4, mas para Deus não. Amém? 3 e 3 é meia dúzia, para Deus não. A palavra do Senhor diz que com 5 pães e 2 peixes, Ele alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, quando nós recebemos da parte de Deus uma direção, em alguma situação, né, por mais incompreensível que pareça ser ao nosso raciocínio humano, nós, enquanto filhos de Deus, homens e mulheres de Deus, que não caminhamos por vistas, mas que caminhamos por fé, nós temos que obedecer. Amém, igreja? Né? Vamos para o próximo versículo, versículo 4, estamos falando aqui das promessas. Né? O Senhor diz para Isaac, ande, né, caminhe segundo a direção que eu tenho dado, e eu te abençoarei, e diz aqui o verso 4, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Irmãos, Isaac tinha a promessa da parte de Deus, e eu e você também temos promessa da parte de Deus. Talvez alguém pudesse dizer, pastor, mas eu nunca recebi nenhuma promessa. Talvez você nunca tenha recebido uma promessa, né, por parte de um profeta que Deus levanta e fala para você algo específico. Talvez você não tenha recebido, muitos de nós não recebemos uma palavra desta natureza. E Deus usa conforme Ele quer, para quem Ele quer, quando Ele quer. Se levanta um homem de Deus, uma mulher de Deus, usado por Deus, e traz uma palavra específica. Talvez isso você não tenha recebido ainda, mas isso não significa que você não tenha promessa. Todos nós temos promessas da parte de Deus. Amém, igreja? Enquanto povo de Deus, enquanto igreja de Deus, nós temos as promessas universais da palavra. E uma das promessas é, eu serei contigo todos os dias, não te deixarei e nem te desampararei. Essa promessa é sua, essa promessa é para você que está em casa, essa promessa é para você que está participando conosco deste culto. Não te deixarei nem te desampararei, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória cada uma das vossas necessidades. A palavra de Deus diz que Ele já tomou sobre si as nossas dores, levou no seu corpo as nossas doenças, e pelas suas feridas nós já fomos sarados. Como você não tem promessa? Estou aqui apenas exemplificando, porque a palavra de Deus está recheada de promessas para todos nós, crentes em Jesus, que confiamos no Senhor e que, portanto, não temos necessidade, mesmo nas crises mais agudas da nossa vida, sejam elas em quais áreas forem, não temos necessidade e não podemos descer ao Egito. Amém, irmãos? Não podemos ceder aos padrões mundanos, não é? Ao contrário disso, nós devemos andar na direção do Senhor. É o que nós vamos ver no versículo de número 6. O que diz o texto? Assim habitou Isaque em Gerar. Gerar, muito provavelmente, o texto sagrado não fala isso, mas não há nenhum problema em nós conjecturarmos e imaginarmos, mas muito provavelmente Gerar
seria um lugar de passagem para Isaac. Estou passando por Gerar para descer ao Egito, para ir em busca da solução para o problema que está afligindo. Mas quando ele chega ali, o Senhor fala, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. E a palavra de Deus, no verso de número 6, nos faz saber então que Isaac, ele permanece ali em Gerar. Então veja bem, irmãos, o que é que nós aprendemos com isso? Que não basta apenas nós conhecermos a direção que Deus tem para nós, não basta apenas nós sabermos, não basta apenas nós termos o entendimento de qual é a vontade, qual é a direção, mas é importante que nós sejamos obedientes. Amém, irmãos? Obedientes, e saber que, vivendo na obediência, as promessas do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas. E fora da obediência, irmãos, por mais conhecimento que eu possa ter, ou por mais conhecimento que você possa ter, fora da obediência, nada vai nos adiantar saber qual é a vontade de Deus. Nada vai adiantar saber qual é a direção que Deus tem para nós. E preste atenção numa coisa, irmãos, preste atenção numa coisa, se Deus nos dá uma direção, mas a direção é esta, e nós vamos por aqui, não tem problema nenhum, nós até podemos ir por aqui, mas nós vamos sozinhos, amém? Nós vamos sozinhos, se Deus dá a direção para vir para cá, e eu vou para lá, não tem problema, eu posso até ir para lá, mas eu vou sozinho. Deus não vai sair correndo atrás de mim, porque eu tomei outra direção. Ele já deu a direção. Quem tem que obedecer e andar no centro da vontade de Deus sou eu e você. Quando nós nos lembramos da caminhada do povo de Israel lá pelo deserto, os irmãos vão se lembrar que o texto sagrado diz que uma nuvem trazia direção para o povo durante o dia e uma coluna de fogo à noite. E é muito interessante porque o texto lá vai nos dizer o seguinte, que quando a nuvem alçava, quando a nuvem se levantava, o povo de Israel imediatamente também começava já a desmontar o acampamento. A nuvem subiu, é hora de nós desmontarmos o acampamento. Desmonta-se o acampamento. Acampamento desmontado, agora a nuvem segue uma direção, e todo o povo de Israel seguia a direção da nuvem. Amém, igreja? Não era no momento que o povo queria, nem mesmo no momento em que Moisés, o grande líder, queria, era na hora que Deus determinava, e se a nuvem ficasse parada durante um mês, vamos imaginar isto, o povo permanecia ali um mês. Se a nuvem não alçasse por 3 meses, eles ficavam ali. Se a nuvem parasse, eles montassem o acampamento, e 5 dias depois a nuvem levantasse de novo, eles desmontavam o acampamento para seguir a direção de Deus. Isso significa dizer o que, irmãos? Que o tempo não pertence a mim, não pertence a você. O tempo é de Deus. A direção é de Deus, a vontade é de Deus. A nuvem levantou, o povo desmontava o acampamento, a nuvem tomava uma direção, o povo ia naquela direção. Não era o contrário disso, não era o povo desmontando o acampamento e pegando uma direção e a nuvem correndo atrás. Isso nunca vai acontecer na vida de nenhum de nós. Deus não vai correr atrás de nós. É nós que temos que nos submeter à vontade de Deus e à direção de Deus. Amém, irmãos? Amém? Parece que o povo está meio triste? Não. Deus está tratando com a sua igreja, Deus está tratando com o seu povo, Deus está tratando com homens e mulheres que não querem desperdiçar o seu tempo, desperdiçar as suas energias, desperdiçar os seus recursos sem produzir absolutamente nada. Deus quer que nós andemos na sua direção, porque Deus, o Senhor, Ele tem para nós a abundância daquilo que Ele tem planejado e prometido. Basta nós olharmos para o texto sagrado no versículo de número 12, vamos ver o que diz o verso 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Não é porque chovia, amém, irmãos? Não é porque estava chovendo,
né? Não é porque, não, é porque o Senhor o abençoava, ou seja, todo o seu trabalho era um trabalho que resultava, não é, positivamente para ele, né? Todos os seus esforços, todas as suas energias, todos os seus investimentos lhe traziam retorno, porque estava debaixo da direção de Deus, e estando debaixo da direção de Deus, tem a bênção de Deus. Amém, igreja? Não tem como duvidar disso, não tem como duvidar disso. A palavra do Senhor diz: semeou Isaac naquela mesma terra, não foi em outra terra, foi naquela terra onde tinha fome, foi naquela terra onde os filisteus não conseguiam produzir, foi naquela terra em que os filisteus estavam enfraquecendo, mas o homem de Deus estava crescendo, o homem de Deus estava se fortalecendo, o homem de Deus estava se tornando poderoso. Diz aqui a palavra de Deus, no verso 13, e engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo até que se tornou muito grande. Vamos para o verso 14, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço. Mas aqui, irmãos, nós já vamos para o ponto seguinte. Apesar de Isaac estar na direção de Deus, né, apesar de Isaac estar em obediência a Deus, apesar de Isaac estar desfrutando do sobrenatural de Deus, né, colhendo 100 vezes mais do que aquilo que ele plantava, o texto sagrado vai fazer com que nós observemos que sempre haverá oposição e sempre haverá obstáculos, né? Por mais que você seja um homem de Deus e uma mulher de Deus, fiel, temente a Deus, obediente a Deus, que anda na direção de Deus, que desfruta sim daquilo que Deus tem dado, mas preste atenção, não é sem oposição, não é sem obstáculos. Por isso que nós falamos aqui ao início da mensagem a respeito do nosso tema. O nosso tema trata de direção e trabalho. Amém, irmãos? Mas vamos falar aqui primeiro da oposição. O texto ali do verso 14 está dizendo, né, que apesar de todo o crescimento, de toda a força, de todo o poder, né, que Deus permitia a Isaac, e ele crescia de tal forma que a palavra do Senhor diz que os filisteus o invejavam, o invejavam. Inveja, irmãos, coisa terrível, não é? Inveja, coisa terrível, sentimento maligno que estava no coração dos filisteus por conta da prosperidade, por conta do crescimento de Isaac, né? E que pode existir no coração de muitas pessoas também por conta do teu crescimento, por conta da tua bênção, por conta das tuas vitórias, viu? A palavra de Deus não diz que Isaac cresceu e prosperou, se engrandeceu, se fortaleceu, tinha, as suas terras produziam muito, os seus animais cresciam, multiplicavam, ele tinha muitos servos ao seu serviço, né? E que, portanto, os filisteus o admiravam, né? Os filisteus tinham uma simpatia muito grande por ele, os filisteus queriam sempre estar próximo dele, porque era um homem bem sucedido, né? Era sempre uma alegria para os filisteus estarem na companhia de Isaac. É isso que fala o texto? Não. Então, nem sempre, irmãos, o teu crescimento, o teu sucesso, a bênção de Deus sobre a tua vida vai gerar simpatia por parte das pessoas, viu? Nem sempre você vai ser benquisto, né, pelas pessoas, porque você está prosperando, porque você está sendo abençoado. Ao contrário disso, é muito mais fácil gerar inveja, é muito mais fácil gerar ciúme no coração das pessoas, mas também nós temos que ir para o outro lado, né? Se esse sentimento é um sentimento maligno que pode de repente, né, ser do coração de alguém contra você, nós temos que tomar cuidado para que este sentimento maligno não tome conta do nosso coração, que nós não venhamos a ter inveja absolutamente de nada e de ninguém, seja qual for a condição. Amém, irmãos? Nada, né? Se você está vendo alguém da tua casa, da tua família, mesmo que seja pessoa que não tema a Deus, mesmo que seja uma situação completamente adversa daquilo que nós estamos pregando, uma situação que Asaf viveu,
né? Porque Asaf era um homem de Deus, temente a Deus, e de repente ele observou que aqueles que não temiam a Deus parece que cresciam mais do que ele, prosperavam mais do que ele, né? E ele, por quase nada, acabou se desviando da presença do Senhor. Que não existe esse sentimento dentro do coração de nenhum de nós, né? Até porque se alguém, seja da família, seja um colega de trabalho, seja um vizinho, seja um irmão da igreja, está crescendo, está prosperando mais do que você, meu querido irmão e irmã, saiba que Deus cuida de você, que Deus supra as suas necessidades, e que você tem toda a promessa de Deus, e Deus lhe dará segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Amém, irmãos? É muito importante que nós saibamos isso, porque às vezes, irmãos, pode acontecer, né, uma pessoa permite esta semente maligna germinar no seu coração, e ela acaba tendo problemas nesta área, ela acaba querendo tudo aquilo que não é dela, aquilo que é do outro. E eu penso que os irmãos já sabem, né, mas se tem alguém que porventura não sabe ainda, eu quero lhe dizer, meu querido irmão e irmã, que um dos princípios para que nós vivamos bem aqui nesta vida, um dos princípios para que nós vivamos bem aqui neste curto espaço de tempo que temos sobre a terra, um desses princípios é o contentamento. Precisamos ter contentamento, estarmos contentes com aquilo que nós temos, estarmos contentes com aquilo que Deus nos tem dado. Amém, igreja? Esse é um princípio básico para nós vivermos bem, estarmos contentes, né? E por que é que eu devo estar contente com aquilo que eu tenho? Por que é que você, meu querido irmão e irmã, independente do que você tenha, se é muito, se é menos, por que é que você deve estar contente? Por que é que nós devemos estar contentes com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus tem dado? Porque certamente, tanto eu quanto você, né, qualquer um de nós que estamos aqui, qualquer irmão, qualquer pessoa que está assistindo ou participando conosco deste culto, todos nós temos, todos nós temos muito mais do que aquilo que nós precisamos. Amém, irmãos? Sim ou não? Você não acredita que você tem mais do que aquilo que você precisa? Talvez você não tenha tudo aquilo que você queria, mas você tem muito mais do que aquilo que você precisa. Eu tenho muito mais do que aquilo que eu preciso, porquanto a palavra de Deus diz o seguinte: tendo o que comer e com o que vestir, com isso estejais contentes. Tendo o que comer e o que vestir, com isso estejais contentes. E eu tenho convicção absoluta que não tem ninguém aqui entre nós que tem apenas o que comer e o que vestir. Você tem muito mais, eu tenho muito mais. Então nós temos que estar contentes e satisfeitos, não é? Se Deus der mais, amém, louvado seja Deus. Deus deu. Se Deus não der, amém, não deu, não é? Mas não está me faltando, não está te faltando, nós temos mais do que aquilo que nós precisamos. E quero lhe falar uma coisa muito importante também, preste atenção, porque isso é sério. Não tenha em relação à tua vida, e não tenha em relação à vida de outras pessoas, que aquilo que você tem é por merecimento, ou que aquilo que a outra pessoa tem é por merecimento. Ela tem porque ela mereceu, ou eu tenho porque eu mereci, ou você tem porque você mereceu. Não, Deus sabe que eu merecia isso. Irmãos, pelo amor de Deus, eu e você não merecemos absolutamente nada, não entre nessa questão, né, da meritocracia. Não, a pessoa tem porque a pessoa mereceu, não, ou eu tenho porque eu mereci, ou porque eu não mereci, né? Às vezes as pessoas se diminuem, né, achando que ela não mereceu, por isso que Deus não fez. Se eu e você formos buscar alguma coisa da parte de Deus porque nós merecemos, nós não vamos ter absolutamente nada. Aliás, só tem uma coisa que eu e você merecemos, e eu e você já sabemos qual é: a condenação eterna, porque somos pecadores, destituídos da glória de Deus. O que temos a partir da vida e a partir da nossa salvação e tudo mais que Deus nos dá, é fruto da sua graça, da sua bondade,
da sua misericórdia. Então você não tem o que tem porque você mereceu, ou você não tem o que você gostaria de ter porque você não está merecendo. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Deus é Deus, Deus ele é soberano, Ele não precisa explicar para mim porque Ele deu para um e não deu para outro, porque Ele deu para o outro e não deu para mim. Deus não precisa explicar isso. Aliás, isso me faz lembrar, irmãos, de uma parábola de Jesus, dos trabalhadores, o homem que empregou trabalhadores para a sua seara, para a sua colheita. Saiu pela manhã, e contratou ali alguns trabalhadores, 6 horas da manhã, depois às 9 da manhã, ele saiu, contratou um outro grupo, depois ao meio-dia outro grupo, depois às 3 horas da tarde, depois no final do dia, e com cada um ele combinou ali o seu salário, e quando chegou o final do dia, aquele patrão, aquele senhor, começou a fazer o pagamento, a começar pelos últimos, e quando ele chamou os últimos, e ele pagou, os que começaram primeiro olharam e viram, ele pagou para os que começaram agora o mesmo que ele tinha combinado com a gente, então isso significa que nós vamos ganhar bem mais, porque esses que trabalharam tão pouco, receberam o que receberam, nós certamente que trabalhamos o dia todo, vamos receber muito mais. Mas quando chegou a vez destes primeiros, a palavra do Senhor diz que eles receberam o mesmo que aqueles últimos receberam. E eles acharam que por parte do Senhor aquilo foi uma injustiça. Foi uma injustiça, como é que pode isso? Eles começaram agora e receberam o mesmo tanto, nós trabalhamos o dia todo e recebemos isso. E então dentro daquela parábola, que Jesus proferiu ali, aquele senhor disse, escuta, por que vocês estão achando ruim? Vocês não receberam o que eu combinei? Vocês não receberam aquilo pelo qual vocês foram contratados? Ou parece mal aos vossos olhos porque eu sou bom, e quis dar a estes o mesmo que eu dei a vocês? Então, o que significa isso, irmãos? Significa que Deus faz com cada um segundo aquilo que Ele quer e não precisa prestar conta para ninguém. Porque se Ele precisasse prestar conta para alguém, Ele deixaria de ser Deus. Amém, irmãos? Ele é Deus porque Ele é soberano, e Ele faz na minha vida e na tua vida segundo a sua vontade, segundo o seu querer, mas eu quero repetir e reforçar aqui, porém, na vida de todos nós, Deus tem sempre feito muito mais além daquilo que nós precisamos. Então não é preciso ter inveja de absolutamente ninguém, a respeito de absolutamente nada. Deixa Deus fazer, que Deus está no controle. Vamos ver o verso de número 15, o que é que diz o verso 15? E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Nós estamos falando aqui a respeito de oposição e obstáculos. Abraão havia cavado os poços, agora Abraão havia morrido, e os filisteus vão lá e entulham os poços, que Abraão havia deixado para Isaque, e aí a palavra de Deus diz o quê? Que os servos de Isaque, que Isaque precisaram desentulhar os poços, precisaram trabalhar. Amém, igreja? Trabalhar, não é apenas estar na direção, tem que estar na direção e depois tem que empreender esforço, empreender trabalho. Os poços estão entulhados, vamos desentulhar os poços, vamos desentulhar os poços, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas. Amém, igreja? Eu tenho promessa, mas vou ficar deitado eternamente em berço esplêndido, e as coisas vão acontecer? Não vão acontecer. As coisas acontecem quando nós temos a direção de Deus, quando nós temos a bênção de Deus e arregaçamos a manga para o trabalho. Quando nós trabalhamos, nós vemos a bênção de Deus acontecer. Não importa da oposição, não importa os obstáculos, não importa as dificuldades, nós temos que levantar cedo e trabalhar. Amém, igreja? Levantar cedo e trabalhar, fazer o que nós temos que fazer, da forma como nós temos a direção de Deus. O pastor Toninho, que é o presidente estadual da nossa igreja, no estado de São Paulo, ele tem algo muito interessante que ele falou uma vez numa convenção e eu não me esqueci mais disso. Ele diz, isso aí
a filosofia lá do pastor Toninho, nosso presidente. Ele diz o seguinte, que toda manhã na África, acorda um leão, né, morto de fome, faminto. Acorda um leão querendo, né, se alimentar. E toda manhã na África acorda uma gazela, que é o prato predileto do leão. E o leão sabe que para ele se alimentar, ele precisa acordar cedo e partir para cima da gazela. E a gazela sabe que para ela sobreviver, ela precisa levantar cedo e correr. Amém? Então, a filosofia lá é o seguinte, não importa quem você seja, se é um leão, se é uma gazela, levantou cedo, vai correr. Porque ou você vai morrer de fome, ou você vai ser comido. Um dos dois. Amém, igreja? Você entende isso? A vida é assim. Levanta e parte para a luta, porque ou você vai morrer, você vai perecer de fome, ou então vão te tragar. E eu achei muito bacana, muito interessante isso, porque esta é uma realidade, irmãos. Esta é uma realidade. Temos que ter a direção, temos que ter a bênção da parte do Senhor, mas temos que trabalhar. E aí o texto vai continuar dizendo, que ali no vale de Gerar, os servos de Isaque cavaram poços, e quando eles cavaram poços e encontraram águas vivas, águas correntes, vieram os servos de Abimeleque, os filisteus, e disseram, esta água é nossa, está na nossa terra, está na nossa propriedade, é o que diz a palavra de Deus. Vamos aqui ver o que diz, versículo de número 19, versículo 19, vamos ver. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas, verso 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Próximo. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E depois um terceiro poço, que chamou o seu nome Reobote, e ali os filisteus não porfiaram, não contenderam com ele, e chamaram o seu nome Reobote, dizendo, porque agora nos alargou o Senhor, o nosso caminho, e crescemos nesta terra. Eu achei muito interessante, irmãos, observando esse texto, porque Isaque, além dele desentulhar os poços que estavam entulhados, ele cavou outros poços, ele não apenas se manteve ali com os poços que Abraão, seu pai, havia cavado em seus dias, embora ele teve que trabalhar, ele teve que desentulhar os poços, mas ele não apenas se deu por satisfeito em ficar com aqueles poços, mas ele próprio cavou outros poços. E isso significa dizer o quê? Meu querido irmão e irmã, em nome de Jesus, não viva apenas daquilo que já fizeram para você, não viva apenas daquilo que já deixaram para você, ainda que aquilo possa te gerar um trabalho, como foi aqui no caso, que ele teve que desentulhar os poços, mas ele não se deu por satisfeito apenas com aquilo que Abraão já tinha feito. Abraão fez a sua parte, agora Isaque tinha que fazer a sua. Assim é na minha vida e na tua vida também. Faça a tua parte, gere alguma coisa, produza alguma coisa você, não viva só daquilo que já fizeram para você, ainda que aquilo possa te custar sim algum trabalho, mas o que eu estou dizendo aqui é que Deus tem muito mais do que você viver na dependência daquilo que as pessoas já produziram para você. Você e eu, nós próprios, devemos também termos a bênção de Deus, não só para desfrutarmos daquilo que porventura já recebemos, mas também produzirmos nós, através da força do nosso braço, segundo a bênção que Deus nos dá. Tem gente que quer viver apenas daquilo que já recebeu, daquilo que já fez, daquilo que estão fazendo, mas e você? E eu? O que nós estamos produzindo? O que nós estamos fazendo? Irmãos, isso aí é coisa de Deus, vem da parte de Deus, não é coisa minha. Mas eu tenho 40 anos de ministério, 40 anos que eu sou pastor, já fui pastor em algumas igrejas, poucas, é verdade, durante esses 40 anos. Mas uma coisa alegra o meu coração, diante de Deus, não é um orgulho carnal, não, é uma alegria no meu espírito, porque nestes 40 anos, eu nunca peguei a nada pronto, absolutamente nada que alguém já tivesse feito, nada, desde o primeiro ministério,
ou da primeira igreja dentro desse ministério que Deus me deu. Pastora Sandra me acompanha, né? Nós éramos namorados ainda quando nós ingressamos no ministério, e caminhamos juntos, estamos juntos todo esse tempo, e ela sabe disso, minha família sabe, e os irmãos sabem também. Nunca aconteceu, o pastor João vai pastorear uma igreja que foi aberta lá, não sei por quem, que alguém construiu, que alguém fez. Não, irmãos. Quando eu fui para Areópolis, não tinha absolutamente nada lá, chegamos lá e fizemos e plantamos uma igreja, está lá uma igreja abençoada hoje. Fomos em Pratânia, plantamos uma igreja lá em Pratânia, está lá uma igreja abençoada hoje. Em Aparecida de São Manuel, plantamos uma igreja, está lá uma igreja abençoada hoje. Viemos aqui para Botucatu, plantamos uma igreja, começamos do zero, como em todos os outros lugares também. Mas tem algum problema, tem algum pecado, ou algum pastor assumir uma igreja que outro pastor construiu? Não, claro que não. Aliás, a lógica do ministério é essa: o dia que eu não for mais pastor aqui, vai vir alguém aqui que vai continuar dando continuidade ao trabalho que foi iniciado. Mas existem pessoas que se acomodam, que não querem fazer nada, que não arregaçam as mangas, que querem apenas desfrutar daquilo que já receberam. Isaac poderia ter sido assim. Desentulhei os poços que meu pai abriu, que meu pai cavou, já deu muito trabalho, vamos parar por aqui. Não. Quando nós olhamos para este texto, nós vamos entender, pelo menos essa é a minha interpretação, a minha visão, que os poços que foram entulhados, que Isaac desentulhou, eram poços de água parada. Era apenas uma nascente, ou uma veia de água que passava por ali. Mas quando ele foi cavar poços, a palavra de Deus diz que eram poços de águas vivas, águas correntes, águas que não podiam ser entulhadas. Amém, igreja? É isso que Deus tem para você. Quando você entender a importância da direção e do trabalho para alcançarmos o resultado daquilo que nós nos propomos a fazer, em toda e qualquer área da tua vida, em nome de Jesus. Coloque-se de pé.